Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nesta quinta-feira. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia. Vamos falar de Marília Atlético Clube, que faz seu primeiro mata-mata definitivo amanhã, diante do São José, aqui no Bento de Abreu, Sampaio Vidal. E você, de antemão, já é nosso convidado. Tem que realmente prestigiar o Alves Celeste, porque passando dessa fase só falta mais um mata-mata para o acesso. Portanto, estamos a 3 jogos do acesso. Vamos falar dos principais times de São Paulo. Libertadores da América, tivemos um jogo sendo realizado ontem. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, afinal de contas, ontem o Corinthians voltou a jogar. E embora não jogando bem novamente, conseguiu o que é mais importante, que é vencer e se firmar no G4. Então vamos falar desses principais assuntos envolvendo também os principais times de São Paulo. Daqui a pouquinho o Jorge Luiz, que está no Abreuzão, acompanhando os últimos detalhes da formação da equipe que joga amanhã à noite, às 20 horas, aqui no Abreuzão, diante do São José. Pela Liga Europa, tivemos alguns jogos sendo realizados agora à tarde e alguns ainda em andamento. Por exemplo, o Sevilha venceu o Apoel do Chipre agora há pouco por 1-0, isso pelo Grupo A. No Grupo B, o Malmo da Suécia está empatando em casa contra o Copenhague em 1-1. Jogo finalizado, o Lugano empatou em 0-0 contra o Dinamo de Kiev. Já pelo Grupo C, tivemos os 2 jogos já sendo realizados. O Trabzonspor da Turquia empatou em casa com o Basel da Suíça em 2-2 e o Krasnodar perdeu em casa para o Getafe por 2-1. Já no Grupo D, o Rosenborg perdeu em casa, foi goleado pelo PSV Eindhoven por 4-1, né? 4-1. E no outro jogo do grupo, o Sporting Lisboa venceu a equipe do LASK por 2-1. Já no grupo E, o Celtic da Escócia bateu o Cluj por 2-0 e a Lazio venceu o Rennes da França por 2-1. Já o Vitória de Guimarães, no grupo F, foi surpreendido em casa e perdeu por 1-0 para o Eintracht Frankfurt, e o Arsenal meteu 4-0 no Standard Liège. Já no grupo G, o Feyenoord da Holanda bateu a equipe do Porto por 2-0, e Young Boys bateu o Rangers por 2-1. Já no grupo H, o CSKA Moscou perdeu em casa para o Espanhol por 2-0. No grupo I, outro jogo realizado, o Saint-Étienne empatou com o Wolfsburg da Alemanha em 1-1. Portanto, jogos aí da Liga Europa, que seria uma espécie aí de Sul-Americana, se fosse na América do Sul. É uma Série B de lá da Europa. Um outro resultado a ser considerado foi o empate fora de casa do Manchester United, que não vem no campeonato inglês, empatou fora de casa com Alkmaar em 0-0. Pela Série B, teremos 2 jogos que serão realizados hoje. O América Mineiro enfrenta o CRB de Maceió e o Vitória da Bahia, que precisa sair dessa zona de rebaixamento, enfrenta o Sport Recife. O jogo do América contra o CRB começa às 7h15 da noite, portanto daqui a pouquinho, e o jogo do Vitória diante do Sport será realizado às 21 horas. Tem notícias aí
que não são boas para o lado do Flamengo, que ontem empatou fora de casa contra o Grêmio em 1-1, né? É o dia seguinte ao primeiro duelo da semifinal da Libertadores contra o Grêmio, que não foi de boas notícias. Exames realizados hoje pelo Departamento Médico Rubro-Negro detectaram lesões no joelho esquerdo do lateral esquerdo Felipe Luiz e no joelho esquerdo do meia Arrascaeta. Segundo o médico Marcelo Tanuri, Arrascaeta terá de passar por uma artroscopia e o procedimento cirúrgico será realizado em breve. Portanto, o Arrascaeta está fora dos próximos jogos. Segundo o médico, aspas para ele, os atletas Arrascaeta e Felipe Luiz, como foi dito anteriormente, sofreram entorse, ambos no joelho esquerdo no jogo de ontem. Foram reavaliados hoje e foi feito exame complementar de ressonância magnética que confirmou a nossa hipótese de diagnóstico. O Felipe Luiz fez uma lesão no ligamento colateral esquerdo do joelho esquerdo, onde o tratamento é conservador, com fisioterapia. E o do Arrascaeta fez uma lesão no ligamento colateral medial e também do menisco medial. Portanto, um tratamento cirúrgico e vai realizar uma artroscopia em breve, nos próximos dias, disse o Dr. Tanuri. Internamente foi apurado, o Flamengo estipula o prazo de 4 semanas para a recuperação do Arrascaeta, tendo como parâmetro a recente lesão de Vitinho, que foi até considerado mais grave. Apesar de participação no jogo de volta contra o Grêmio no dia 23 não ser descartada, o departamento médico adota cautela total. E o problema do Flamengo não é apenas a questão de Libertadores da América, mas a sequência do Campeonato Brasileiro, onde o time lidera, né? Lidera um pouco à frente do Palmeiras e não pode ficar perdendo espaço, porque o Palmeiras vem fungando aí no cangote do Palmeiras, né? O Palmeiras vem fungando no cangote do Flamengo. Portanto, está aí definida a contusão nesses 2 jogadores. Em relação à Copa América, que vai ser realizado no ano que vem, em 2020, algumas definições estão sendo adotadas. O calendário da CBF na Copa América vai desfalcar os times em 9 rodadas, aqueles que foram convocados, da Série A. Portanto, não vai haver interrupção nenhuma. Foi divulgado hoje o calendário da CBF para a temporada do ano que vem e colocou 9 rodadas do Brasileiro da Série A durante o período da Copa América. Ou seja, os times que tiverem jogadores devem ter desfalques pelo menos por esses jogos, esses 9 jogos. Isto fora os prejuízos na Olimpíada e pela proximidade de eliminatória com jogos do campeonato. O presidente da CBF, o Rogério Caboclo, prometera que as datas FIFA com jogos da seleção seriam preservadas sem as realizações de competições. Com isso, a expectativa era de uma redução dos prejuízos aos clubes no nacional, mas o calendário apresentado tira, né, jogadores ainda por mais tempo dos seus times do que foi já neste ano de 2019. A Copa América, como todos sabem, ou quem não sabe vai saber agora, vai começar no dia 12 de junho e vai até o dia 12 de julho. Nesse período, realizam-se as 9 rodadas do Nacional, mas, além disso, há uma rodada 2 dias antes da primeira partida da competição continental de seleções. Assim, é possível que os jogadores chamados deixem de atuar por até 10 partidas em seus times. O calendário é uma junção de compromissos contratuais de diversas esferas. Não havia muito o que fazer com a questão da Copa América, explicou o Manuel Flores, diretor de competições da CBF. Portanto, se for tirar por parâmetro o que está acontecendo durante este ano de 2019, o São Paulo ia perder, por exemplo, o seu principal jogador, né,
que foi contratado agora por 10 jogos, o Diego Alves, né? O Palmeiras perderia seu goleiro Everton por 10 rodadas, o Corinthians poderia perder o Fagner, enfim, vários times aqui do futebol paulista perdendo seus jogadores e também as outras equipes, obviamente o Flamengo, que hoje conta com uma boa equipe, o Grêmio com o Cebolinha e muitos outros jogadores. Portanto, tem essa questão das datas FIFA, né? E também das eliminatórias que serão realizadas no ano que vem. Bom, faltando 4 minutinhos para o nosso intervalo comercial, o Jorge Luiz, o trepidante da informação, já está chegando aqui, ele que tem informações gigantes, por sinal, vai trazer os destaques do Marília. Afinal de contas, como nós destacamos no início do programa, né, Magrão? Como nós destacamos no início do programa, o MAC tem compromisso decisivo amanhã às 8 da noite aqui no Bento de Abreu Sampaio Vidal, onde o empate classifica o time, mas o objetivo é a vitória para ter vantagens de fazer sua segunda partida na outra semifinal, que definirá sim aí os que conseguirão, as duas equipes que conseguirão o acesso para a 3 de 2020. Portanto, o Jorge Luiz já se posiciona com o seu notebook, como que eu posso chamar esse notebook aqui, viu? Como que eu chamo esse? Notebook raiz? Raiz, Jorge? Notebook raiz, né? Está parecendo folha, viu, Jorge? Não está nem raiz, já está nas folhas aí, viu? Tem muito assunto para a gente falar hoje, viu, Ronaldo? Se você perder esse caderno, por exemplo, Jorge... Perder esse caderno, Ronaldo, perco metade da minha vida, podemos dizer assim, viu? Mesmo, Jorge? Tem muita coisa aqui, de muita utilidade, que quando o campeonato, principalmente nessa reta final, vai se afunilando, é que a gente resgata coisas que aconteceram lá no início da competição, que ajudam a gente a entender muita coisa do que está acontecendo nesse momento. Você fica falando dessa maneira, eu já estou vendo aqui o Magrão com um olho meio estranho aí. Eu não sei não se ele não vai querer raptar esse caderno e pedir resgate posterior, Jorge. Quem sabe, né? Negociando, conversando, a gente negocia qualquer coisa, Ronaldo. Tem um bolinho na geladeira, por sinal, Jorge. Vamos negociar esse bolo já daqui a pouco. Vamos negociar daqui a pouco, Ronaldo. Então, além de a gente falar do profissional, técnico Ricardo Costa, daqui a pouco comanda o último treino lá no Bento de Abreu, com portões fechados, antes do jogo contra o São José. A novidade foi que ontem à noite, no penúltimo trabalho, o volante Ebert treinou com o time, treinou o período todo, mas a informação que eu tive é de que ele treinou entre os reservas. Que é natural também, né, Jorge? Hoje vai também treinar novamente com a equipe. E, Ronaldo, pelo que eu senti lá, até de algumas entrevistas e pelas informações que eu colhi, eu acho que o Ebert, nem relacionado será. É mesmo? Minha opinião. Eu pensei que você ia falar, pelo que eu estou sentindo, ele vai para o jogo. Sabe por quê, Ronaldo? Por que eu tive essa impressão, ainda mais agora, há poucos minutos de vir para cá para o programa, saindo do Bento de Abreu. Eu fiz uma entrevista com o volante Mikael, que amanhã, inclusive, a gente vai colocar essa entrevista no ar. O Mikael, que é volante também, ele atua mais como segundo homem ali no meio de campo, o Ebert mais como primeiro. O Mikael, ele foi poupado dos treinos de segunda e de terça. Ele só voltou a treinar ontem. Ele está com dores no músculo posterior da coxa direita. Então, Ronaldo, em meio a isso, o Mikael vai para o jogo, ele mesmo falou, olha, estou sentindo um pouco de dores ainda, mas depois que a gente faz um trabalho de aquecimento forte, essas dores desaparecem. Mas até em meio a essa questão, Ronaldo, eu não acredito que o Ricardo Costa vá arriscar levar ainda para o banco de reservas o Ebert, sendo que tem um volante já machucado e que corre o risco de colocar em campo outro e também se machucar. Que seriam 2 desfalques que poderiam ser substituídos. Eu acho que o Ricardo vai ser precavido nesse sentido. O Mikael vai para o jogo, até porque vem atuando, vem se mantendo, mesmo com essas dores, vem atuando, mas o Ebert, na minha concepção, segundo que o trabalho do Ricardo Costa já vem desde as primeiras rodadas, eu acho que ele não será relacionado para o jogo. Mas essa é a tendência, né, Jorge? É a tendência, mas a gente vai comentar isso e muito mais. Vamos falar do Sub-20, Ronaldo, que amanhã também faz um jogo decisivo. O pessoal já viajou, está com já moral, viajou pessoal, contra o Brasilis lá em Águas de Lindóia, indiferentemente do profissional. O time Sub-20 vai ter que ganhar lá se quiser avançar para as quartas de final. A gente vai falar do Sub-13 também e vai falar de arbitragem, Ronaldo, até porque é um assunto que já chamou atenção hoje para o árbitro do jogo MAC e São José, que é o Thiago Duarte Peixoto. Tudo, né, Jorge? Thiago Duarte Peixoto,
que inclusive é filho de um ex-jogador do MAC. Que jogou muito também, Jorge. Lateral esquerdo aqui do Marília. E também no jogo Fernandópolis e Rio Branco, arbitragem mariliense. Márcio de Góes será o árbitro do jogo. Então temos muitos assuntos para falar da Bezinha já a partir do próximo bloco. Legal. Então vamos para o intervalo comercial. Na volta, esses e muitos outros assuntos. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e começar a falar ainda mais sobre Marília Atlético Clube. Mas antes de Macão tem Maquinho. Maquinho que amanhã tem seu compromisso decisivo também fora de casa, né, Jorge? Sim, até antes de falar do ouvinte, Ronaldo, só mandar os abraços aqui para o Alexandre Lopes, que está nos acompanhando, o José Roberto Silva, o grande Jotinha, também está conosco, obrigado, Jotinha, pela audiência. Também a Sueli Aires Costa, dizendo boa noite, Ronaldo e Jorge. Sueli, um beijão a Sueli, palmeirense, viu? Gessé Bruno também, boa noite, obrigado, Gessé, grande amigo. Nelson Marques está dizendo aqui, ó, olá, meus queridos Ronaldo e Jorge, a Berenice e eu estamos curtindo o programa Com a Bola Toda aqui de Campinas.
Até que enfim está em Campinas, né? Até que Porque enfim. o homem só está na Áustria, está na Holanda, está na Bélgica, está na Alemanha, está não sei onde. Enfim, está em Campinas. Um beijão aos dois, né? Quem também nos E a Marcinha também, embora não esteja vendo, mas um beijão a ela. Quem também nos acompanha aqui é o Léo Fonseca, lá do Jornal da Manhã. Obrigado, Leonardo, pela audiência. Rodrigo Ortega, diretor da equipe do Assisense. E a Larissa Carvalho está dando uma boa noite aqui. Obrigado a todos que já estão se manifestando aqui via Facebook. Bom, Ronaldo, sub-20, então, a exemplo do profissional, amanhã é dia de decisão também para a equipe que se prepara também para a disputa da Copa São Paulo de 2020, onde a gente trouxe a informação aqui de que Marília será novamente sede da principal competição de base do país, pela 7ª vez na história, pela 5ª de forma consecutiva, e esse time usando o Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão como preparação. MAC está nas 8ª de final, fez o primeiro jogo no Bento de Abreu na sexta-feira passada, empatou com o Brasilis de Águas de Lindóia pelo placar de 1-1 e agora define o seu futuro lá em Águas de Lindóia amanhã no mesmo horário. E o time da casa vai ter a vantagem de jogar por 2 empates. Que é uma bela vantagem. Até porque fez melhor campanha, né? O Marília, para quem não acompanhou o primeiro jogo aqui no Bento de Abreu, saiu perdendo por 1-0 e nos minutos finais empatou o jogo de cabeça com o zagueiro Alexandre, né? O estreante Alexandre, que foi escalado como centroavante para a reta final da partida e fez o gol que manteve o MAC com boas chances ainda de classificação. Bati um papo agora à tarde com o técnico Daniel Sabino, que já estava inclusive chegando ali próximo a Rio Claro já, Ronaldo. Né? A delegação, como você bem destacou no bloco anterior, já viajou hoje, né, para esse compromisso de amanhã. Acho que isso é muito importante também. Né? A estrutura que vem sendo oferecida para a base, não só profissional, mas também para a base, no caso o Sub-20, chegar um dia antes da partida, porque a gente sabe que faz uma diferença muito grande, Ronaldo. Por questão do desgaste. Claro que daria para o time viajar cedinho, 6, 7 horas da manhã e ir para Águas de Lindóia, que é mais ou menos 400 e poucos quilômetros daqui. Mas de busão daria umas 6 horas. Sim, daria, obviamente, para chegar e jogar. Mas, realmente, pensando nesse time, não só no Campeonato Paulista Sub-20 da 2ª Divisão, mas também pensando o ano que vem na Copinha, acho que é muito importante o Marília continuar na competição. Mesmo que eventualmente não leve a taça, Ronaldo. Mas eu acho que manter esses atletas em ritmo de competição é muito importante. Até porque em novembro, no próximo mês, temos a disputa dos jogos abertos do interior que vão acontecer aqui em Marília, que é uma competição também oficial, e essa equipe vai representar Marília. Então acho que é muito importante esse clima de disputas para manter também a questão de competitividade dentro do elenco e um nível já de competição para ajudar na Copa São Paulo, que também terá, obviamente, uma pressão muito maior, mas também, assim como essas competições, uma pressão pela vitória. Então, Marília já viajou, amanhã às 3 da tarde joga lá no CT de Águas de Lindóia. O MAC, que não vai ter nenhum desfalque, era até uma preocupação após a partida, porque alguns jogadores saíram de campo sentindo algumas lesões, principalmente o meio atacante Diego Carvalho, né, que é a referência técnica dessa equipe do Marília, saiu sentindo a coxa esquerda, mas nada grave, vai para o jogo, time completo, nenhum jogador nem machucado, nem suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Marília vai a campo com Caio no gol, mesma escalação, Caio no gol, Dagoberto na lateral direita, João Espadoto e Danilo a dupla de zaga, Felipe Melo na esquerda, aí meio campo com Vinícius Ferreira, Tico e Matheus Coruja, no ataque Diego Carvalho, Luan e Gustavo Nescau. Esse é o time do MAC então. Esse Brasilis, Ronaldo, de Águas de Lindóia, é um time que a gente já comentou aqui na semana passada. Ele é comandado, né, ele tem como proprietário o ex-jogador Oscar, do São Paulo, da Seleção Brasileira. Ele que comanda, jogava muito, hein? Ele que comanda o time do Brasilis de Águas de Lindóia. E lá se tem uma certa estrutura, né? Conversei com alguns amigos até que conhecem um pouco do Brasilis, tem uma certa estrutura, só que o foco deles, em termos de categorias de base, não é esse time sub-20. O foco deles é 11, 13, 15, 17, onde inclusive eles já tiveram negociação de atletas, com clubes grandes, inclusive. É que dá bufunfa, né, Jorge? Exatamente. Então, 20 para participar, até porque, Ronaldo, um sub-20 da 2ª divisão não tem a mesma visibilidade do que você jogar essa mesma categoria na 1ª divisão, né? Então, vamos dizer assim, não foi um time montado para surpreender ou para ser o bicho-papão da competição, mas tem as suas qualidades. Vi até o jogo, né, que aconteceu no Bento de Abreu, não observei nada extraordinário em relação ao Marília, nada, mas era um time muito mais organizado taticamente. Tinha algumas individualidades, mas nada
que sobressaísse, principalmente em relação aos jogadores que o MAC tem no seu elenco, né? Mas acho que vai ser um jogo muito competitivo. O Brasilis, que de 2009 para cá, Ronaldo, só para falar as campanhas desse time de Águas de Lindóia nesse sub-20 da segunda divisão, 2009 repetiu o feito dessa temporada, chegou até as oitavas de final, 2010 caiu na primeira fase, 2011 não participou, 2012 também oitavas de final, 2013 primeira fase, de 2014 a 2016 não participou, 2017 caiu na primeira fase e o ano passado teve a sua melhor campanha nos últimos 10 anos, chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Andradina. Então está um pouquinho aí das informações desse adversário do Marília, que está invicto jogando em Águas de Lindóia. Foram apenas 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Marília, como visitante, não tem um bom retrospecto, mas também não é tão ruim assim. 1 vitória, 1 derrota e 2 empates. Marília só a vitória classifica para as quartas de final da competição. Vamos torcer, né? Porque quanto mais jogos, pelo menos os preparativos ganham melhor qualidade em relação à Copinha, a Copa São Paulo, que vai ser realizado no início de janeiro. E como você destacou ontem, o time que vai ser sede, a cidade, né? Marília vai ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ronaldo, só para então falar aqui também outros jogos de oitavas de final desse Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, além do duelo entre MAC e Brasilis, a maioria dos confrontos vão acontecer no sábado às 3 da tarde. Então teremos Inter de Bebedouro e União Suzano. A Inter de Bebedouro, que foi a equipe de melhor campanha da primeira fase, venceu já em Suzano por 1-0, pode até perder por um gol de diferença, que avança. Aliás, um gol de diferença que avança. Outro confronto em Jaú, o 15, que estava na chave do Marília na primeira fase, fez a segunda melhor campanha geral, empatou em Mogi das Cruzes contra o União Mogi por 1-1, um novo empate classifica o 15 de Jaú, jogo de volta então. Teremos Bandeirante de Birigui e Santa Cruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo, placar de 0-0, o Bandeirante joga em Birigui com a vantagem do empate. O Oswaldo Cruz vai receber a equipe do Taquaritinga que venceu o jogo de ida. Oswaldo Cruz vai ter que vencer pelo menos por um gol de diferença para avançar na competição. Catanduva e Mauaense, lá em Mauá o time da casa venceu por 2-1, Catanduva também vai precisar da vitória. Itapirense, que é o atual campeão do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão, perdeu o primeiro jogo lá em Guarulhos para o Flamengo por 3-2, agora vai ter que vencer em casa para seguir na competição. E o último confronto, o São José joga contra o Mauá em casa, o São José que venceu lá em Mauá por 1-0 e agora tem a vantagem do empate jogando em casa. Ok, mandar um abraço, Jorge, antes de falar do profissional, o técnico Ferreira, que está nos acompanhando lá em Matão, Jorge. Está falando, vamos subir MAC. Luiz Carlos Ferreira? Não, o Luiz Carlos Ferreira. Olha só, Luiz grande Carlos Ferreirão, Ferreira. Obrigado pela audiência. Ferreira, uma figura folclórica que esteve aqui no nosso programa no período em que assumiu o MAC o ano passado na Série 3. E a gente deseja também a você, viu, Ferreira, boa sorte. Esteja na carreira que estiver, ou como treinador ou em outra área aí. Realmente uma figura muito simpática. Bom, o Elinho Bissoli está falando, precisa arrumar um goleiro para a Copinha. Pode ainda inscrever jogador para a Copinha? Não, acabou. Jorge? O Elinho está falando isso por conta da falha do goleiro Caio no jogo aqui, né, o jogo de ida contra o Brasilis aqui no Bento de Abreu, em que realmente o Caio teve um erro bizonho com os pés. Até achei que foi até um pouco displicente no lance e praticamente deu o gol para o Brasilis. A minha opinião sobre o Caio, ele tem boa estatura para goleiro. Não foi muito exigido no primeiro jogo aqui, como em outros jogos em que participou também, mas eu acho que vale a pena investir sim, vale a pena porque tem boa estatura, acho que é um goleiro com um biotipo muito interessante, ainda mais para uma Copinha onde geralmente a gente tem goleiros muito baixos, então eu acho que vale a pena insistir no Caio. Tem esse problema com os pés, mas com as mãos me parece ser melhor. Então eu acho que dá para investir. Lá em Jaú ele pipocou também, Jorge. Então eu não assisti o jogo lá, viu, Elinho? Já o MAC perdeu de 5-3, né? Você não viu os gols, Jorge? Eu vi os gols. Eu aparentemente não vi nenhuma falha clamorosa dele, né? Mas, enfim, eu acho que vale a pena insistir um pouco mais. Até porque o Marília já teve outros goleiros que muitas vezes a gente não dava nada e de repente se consagraram. E de repente foi nada mesmo. Então, mas eu acho que um goleiro alto é importante, Ronaldo. Eu acho que o Caio tem essa estatura
E é importante para a Bezinha. Você fala, mas para a Copinha, você fala, mas não importa, o goleiro tem que ser bom debaixo das traves, tem que ser. Mas é muito melhor você trabalhar um goleiro que já tem uma certa estatura e fazer ele se tornar um grande goleiro do que um goleiro de estatura mediana, que pode ser muito bom, mas que tem dificuldades, porque não vai crescer mais do que aquilo, né? Então, eu insistiria com o Caio mais um pouco, sim. Mas obviamente que ele precisa tomar um puxão de orelha, principalmente pelo que aconteceu. Então vamos treinar você, Jorge. Não, eu não dá mais, né, Ronaldo? Já passei dos 19 faz tempo. Qual é a sua altura, Jorge? 1,95, mas já passei da idade faz tempo, né? Ah, mas a gente põe no Master pelo menos, velho. Ronaldo, Vinícius Ferreira, volante da equipe Sub-20, está dizendo aqui, ó, acompanhando o programa daqui de Águas de Lindóia. Olha que beleza. Obrigado e boa sorte a vocês amanhã aí contra o Brasilis. O Bruno Marcondes também está nos acompanhando. O Miguel Beluco está falando, grande técnico Luiz Carlos Ferreira, campeão em 2002. Tem história com o Marília, 2 acessos na Série A2 e no Brasileiro da Série C, tem história. O Júlio e o João Pedro, boa noite, Jorge Ronaldo, e boa sorte ao nosso eterno Mac no jogo de amanhã. Que mais aqui? Isso, é esse aí que o pessoal que está nos acompanhando aqui via Facebook. Ronaldo, só antes do intervalo comercial, vou trazer algumas informações aqui de um dos árbitros, até porque a Federação Paulista, sentindo a importância desses confrontos, tem só escalado árbitro de primeiro escalão do quadro da Federação Paulista, né? A gente vai falar muito sobre o árbitro do jogo do MAC daqui a pouco, o Thiago Duarte Peixoto, mas antes, Ronaldo, antes do intervalo comercial, só para a gente aqui também lembrar que o árbitro marilhense Márcio Henrique de Góes, que esteve recentemente aqui no programa com a gente, ele foi escalado para o jogo Fernandópolis e Rio Branco, domingo às 10 da manhã, lá em Fernandópolis, no estádio Cláudio Rodante. Um jogo em que o Fernandópolis vai precisar da vitória para classificar, o Rio Branco joga pelo empate. E eu estava puxando um pouco das informações do Márcio, Ronaldo. Ele está desde 2002 no quadro da Federação Paulista de Futebol e desde 2012 no quadro da CBF. Só para você ter uma noção, esse ano, Ronaldo, nas competições da Série A1, A2 e A3 do Campeonato Paulista, o Márcio trabalhou em 21 jogos, Série A1, sendo que da Série A1 ele participou em 14. Claro que nem todos como árbitro central, algumas como quarto árbitro e até mesmo como árbitro de vídeo, né, o VAR, mas 14 dos 21 jogos na Série A1 do Campeonato Paulista, inclusive como árbitro de vídeo no primeiro jogo da final entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Então, tem gabarito, tem 39 anos, tem muito gabarito para isso. E o outro detalhe, Ronaldo, é que nesta temporada ele já trabalhou em 24 partidas de jogos do Campeonato Brasileiro, do futebol nacional, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Claro que no Brasileirão, Ronaldo, ele fez 15 partidas no Brasileirão da Série A desse ano, mas todos como árbitro de vídeo. Assim como 2 partidas também da Copa do Brasil. Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 0, quartas de final, e Fluminense 1, Cruzeiro 1, oitavas de final. Então, assim, é um árbitro marilhense, mas muito experiente, principalmente para uma quarta divisão do futebol paulista, no caso, a Bezinha, né? Boa sorte, então, ao Márcio. A gente deixa aqui esse registro, então, que o marilhense estará trabalhando no jogo Fernandópolis e Rio Branco, domingo, às 10 da manhã. É um jogo que vai dar, pelo menos, uma tranquilidade para as duas equipes saber que vai ter seriedade na partida. Assim como na do MAC também. A gente vai falar um pouco de algumas polêmicas que esse árbitro que vai estar no jogo do MAC teve na carreira, mas eu considero um bom árbitro, ainda mais para uma quarta divisão. Também acho. Estamos já quase chegando no intervalo. Mandar um abraço aqui, o Adriano Nogueira Carvalho está falando boa noite, Jorge Ronaldo. Reforça a pergunta do Milton, vamos poder entrar com a bandeira do MAC amanhã? Então, eu não sei sobre essa situação, eu confesso que eu não sei, viu? O Milton também, o Amendoim. Eu acredito que sim, né? Eu acho que é uma questão de conversar com a polícia, eu não sei como é que está a liberação desse tipo de bandeira. Porque é a federação que proíbe, então, né? Mas eu sinceramente não tenho essa resposta, sinceramente não tenho. Mas eu estou esperando um bom público amanhã. O Teles Mariano está nos acompanhando. O Amendoim, essa tem história assinada com todas as épocas do Alisson, né? Então tá aí o Milton Vieira falando, vai moleque. Vai Mac, né? Tá dizendo aqui, vai Mac. Mac, Jorge? Mac, Esse que ele escreveu Maquier, né? Maquier. Maquier. Então tá certo. Então, o Moisés Amarim Sass também nos acompanhando. Essa questão da bandeira a gente vai estudar até amanhã.
Intervalo comercial, na volta mais Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, mandando um abraço aqui para os internautas, o Murilo Germani. Será que é parente do Márcio Germani? Estou saudade do Márcio Germani também. Um abraço, Murilo. O José Antônio Frauzino nos acompanhando e o Noé Cardoso de Sá. Boa noite, Jorge Ronaldo. A gente retribui a ele, Jorge. Bruno Melo também aqui conosco, agradecendo também a audiência. Bom, vamos lá então, Ronaldo. Continuar com o assunto arbitragem, agora em relação ao jogo de amanhã entre MAC e São José, às 8 da noite, no Bento de Abreu. O árbitro escalado, Ronaldo, é um árbitro bastante até conhecido no cenário estadual, até por conta de algumas polêmicas. É o Tiago Duarte Peixoto, tem 40 anos. Tiago Duarte Peixoto, Ronaldo, ele, para destacar ele como árbitro, ele teve aquela questão da polêmica naquele Paulistão de 2017, lá em Itaquera, ainda na primeira fase, entre Corinthians e Palmeiras,
que teve aquele lance de expulsão, que ele confundiu quem fez a falta e acabou sendo expulso. Ele expulsou o Gabriel, na verdade era o Maicon que tinha sido feita a falta. Depois ele voltou atrás, né? O jogo ficou muito marcado por conta disso. Ele acabou pegando uma geladeira, né? Vamos dizer assim, ficou afastado aí da Série A1, fez jogos de divisões inferiores do futebol paulista, mas novamente recuperou seu prestígio junto à Federação Paulista de Futebol, até porque, Ronaldo, nesta temporada ele fez 16 jogos do Campeonato Paulista, somando todas as divisões, né? Série A1, A2 e A3, sendo que 12 deles foram na Série A1, então só 4 que foram A2 ou A3, Série A1, e a maioria até como juiz central. Só que nas finais do Paulistão ele trabalhou como árbitro de vídeo. Numa semifinal, aquela no Pacaembu, em que o Santos venceu o Corinthians por 1-0, que foi um jogo em que o Santos criou inúmeras oportunidades, a partida foi para os pênaltis e aí o Corinthians acabou classificando para a decisão, e também esteve no segundo jogo da final entre Corinthians e São Paulo em Itaquera, que o Corinthians ganhou por 2-1 com aquele gol no finalzinho do Wagner Love, foi árbitro de vídeo. Então é um árbitro bastante conceituado para essa partida, se tratando de uma Bezinha, acho que é um bom nome, e por coincidência ou não, Ronaldo, o Thiago Duarte Peixoto é filho do ex-jogador Carlos Beronha, que foi lateral esquerdo do MAC de 82 a 86. Você conheceu, né, Ronaldo? Conheci, fiz reportagem de campo nessa época, eu jogava muito bem. Vamos até colocar a foto, Ronaldo, para você comentando um pouco mais, a foto dos dois, olha aí, ó. O Thiago, óbvio, né, de amarelo, né, mais jovem, à esquerda, e o Carlos Beronha aí. Saiu a foto? Pode colocar de novo, Nicolas, por favor. Pode congelar um pouquinho a foto. Ele achou nós dois mais bonitos que os dois de lá. Pode ser também, né? A gente viu ali na foto, então, aí, ó, de novo. Ó. Os dois com a camisa da seleção brasileira. E o Carlos, né? Jogou então no Marília de 82 até 86, né? Muito ele tempo. Ele era muito magrinho, franzino, mas jogava um bolaço, viu, Jorge? Ronaldo. Eu infelizmente não pude ver jogando, mas aqui. Quem sabe, né, Ronaldo? A gente não está pedindo para aquele... Será que o Carlos está ultimamente? Eu não sei. Até um tempo atrás ele estava morando em Marília. Até vi um comentário até num dos grupos. Me parece que o Carlos estava morando em Marília. Até vi um comentário de um dos torcedores de um dos grupos do Alves Celeste que eu acompanho, Ronaldo, dizendo que o Carlos foi vizinho dele por 8 anos. O pessoal pode entrar em contato com a gente, quem sabe a gente localiza o Carlos para vir aqui no programa bater um papo, não sobre a arbitragem do filho dele. Eu acho que ele não está mais aqui na cidade, porque eu acho que já teve uma outra situação envolvendo esse árbitro, e na ocasião fez essa alusão ao pai dele também, que jogou aqui no Marília, e já tinham falado que ele já não morava aqui na cidade já há algum tempo. Mas aí só para a gente então trazer informação, Thiago Duarte Peixoto será o árbitro. Boa sorte ao Thiago. Boa sorte, né? Até porque ele tem currículo para isso, para fazer um bom jogo. Eu acho que a federação acerta muito nesse sentido de trazer árbitros experientes para essas rodadas, esses jogos de mata-mata da Bezinha. Pode tirar a foto já, Nicolas? Obrigado. Legal, Jorge. Parabéns aí. Ok, então, e para destacar os outros árbitros, a gente falou do Márcio Henrique de Góes, o marilhense que vai estar no jogo entre Fernandópolis e Rio Branco, no jogo Flamengo e Francana, em Guarulhos, domingo às 10 horas da manhã, o Vinícius Furlan, também que é um árbitro conhecido de Série A1, assim como o Flávio Roberto Mineiro Ribeiro, que estará no duelo de sábado, às 4 da tarde, em Jundiaí, entre Paulista e Acisense. Só para a gente destacar um pouco, então, a questão da arbitragem. Ok, mandar um abraço aqui, deixa eu ver quem está nos acompanhando. O Adriano Nogueira Carvalho falou o seguinte, Jorge, lembro de um jogo do MAC São José, época de Valdirzinho, Manguinha, Rui Lima, Kaká, onde o MAC ganhou de 3-0 com direito a gol de bicicleta do Kaká. Essa época era bom demais. Amanhã, MAC 3-1, segundo o Adriano Nogueira Carvalho. O MAC que a gente já destacou aqui, né? Nunca na história perdeu para o São José jogando no Bento de Abreu. Foram 13 partidas, 10 vitórias do MAC e 3 empates. Então, um retrospecto altamente favorável ao Marília. A gente espera que ele permaneça. Ou com empate ou com vitória, a gente espera que ele permaneça, porque até mesmo com empate, o MAC avança para a semifinal. O Valdir da Cruz está falando lá de São José dos Campos, Jorge. Nenê Cruz. Valdir da Cruz. Ele está aqui, mas o nome dele é artístico, vamos dizer assim, porque ele é da imprensa lá de São José dos Campos. É o Nenê Cruz. Inclusive, bati um papo com ele para pegar as informações do São José também. Obrigado, viu, Nenê, pela audiência também. Eu participei na semana passada, Ronaldo, após o programa aqui, participei do programa de rádio
deles lá em São José dos Campos, né? Fiz uma participação para passar o boletim do Marília. Mas você não me passou a comissão aí, Jorge. Não passei a comissão, né, Ronaldo? Como é essa aí? O meu astro aqui... Isso daí você vê com o Magrão é meu empresário, então você conversa com ele essa parte. Você tá bem de empresário. Eu não me meto nessa questão financeira, eu tenho empresário para isso, tá? Então obrigado, viu, Nenê, pela audiência aí em São José dos Campos, e se vier a Marília será muito bem recebido aqui pela imprensa local. Pois não, Ronaldo? O Paulo Brandão também está nos acompanhando. O Ronaldo Neves, que nome belo, hein, Ronaldo? Parabéns aí pelo teu pai ou tua mãe que escolheu esse nome. Boa noite, Jorge Ronaldo. Avante Mac 2-0. Fernando Andrade nos acompanhando. O Adriano Nogueira Carvalho falou assim: Carlos, grande lateral esquerdo, jogava muito. Realmente jogava mesmo, Adriano. Vamos lá então, Ronaldo, para as informações do Marília de hoje, né? Até não porque... tem informações antes do São José, Jorge? Do São José? Podemos com as informações. Para falar do adversário do MAC, não vai ter 2 jogadores amanhã, né, Jorge? Não vai ter o zagueiro Barão e também o volante Zanetti, suspensos pelo terceiro cartão amarelo no jogo de ida contra o Marília. Nos seus lugares, o substituto imediato deve ser o Joedson, que inclusive já entrou no segundo tempo lá em São José dos Campos. Está confirmado o Joedson. O Joedson entra na vaga então do Barão, até porque ele já entrou no segundo tempo contra o MAC, né? O Barão tinha tomado um cartão amarelo, feito uma falta de segundo, o árbitro não expulsou e o técnico Francisco Oliveira, precavido, já resolveu tirá-lo no intervalo. Então, fez bem, Jorge. O Joedson então será titular na partida. E para a vaga do Zanetti, a primeira escolha seria o zagueiro Nicolas, que seria improvisado como volante, ele que já atuou nessa função, mas também existe a possibilidade do Alex Júnior ser mantido como titular, já que o Igor Eto'o está de volta e o Alex Júnior havia substituído o Eto'o no primeiro jogo. Mas, até pelas informações dos nossos amigos lá de São José dos Campos, a tendência é que o jogador, o Nicolas, seja o substituto do Zanetti e o Igor Eto'o, então, volta na vaga do Alex Júnior. São as 3 mudanças que devem acontecer aí no time do São José, no mais o time que enfrentou Marília no primeiro jogo de ida. Com isso seria Rafael, Luciano Pitti, Gabriel Franco, Joedson e Williams, Nicolas, Wesley, Igor, Eto'o e Leandro, Brenner e Luan. Luan, que é o artilheiro do time na competição, tem 11 gols marcados, né? É o 5º artilheiro geral da competição, inclusive fez o primeiro gol de pênalti no empate 2-2 contra o MAC. Então são algumas das armas do São José para enfrentar o Marília, então amanhã às 8 da noite no Bento de Abreu. E amanhã eu vou trazer um pouco mais de informações desse time do São José, Ronaldo, no sentido de números. Por exemplo, dos 12 jogos como visitante, eles ganharam 4. Perderam só 2, só 2, mas ganharam apenas 4. Só que desses 4, Ronaldo, um foi por WO, contra o Grêmio Catanduvense, e o outro jogo foi contra o rival da cidade, quer dizer, o Joseense, quer dizer, no mesmo estádio onde ele manda seus jogos, ele ganhou como visitante. Então, fora de casa mesmo, longe de São José dos Campos, apenas 2 vitórias, e elas foram na primeira fase. A última vitória foi no dia 15 de junho, 15 de julho, aliás, 15 de junho, quando o São José bateu o Mantiqueira lá em Guaratinguetá por 1-0. Mas amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso, a gente vai destacar um pouco mais o MAC agora, até porque, Ronaldo, a informação, o time do Marília deve ser o mesmo, ao que tudo indica, até pelo treino de ontem deve ser o mesmo que iniciou lá em São José dos Campos, mas tem uma questão aí que ainda não está solucionada, né? Pelo menos o técnico Ricardo Costa não adiantou a informação, que é a respeito do volante Ebert, jogador que se machucou na última rodada da terceira fase, no empate 0-0 contra o Catanduva, uma lesão na coxa esquerda, período de recuperação de 10 a 15 dias, e o Ebert voltou a treinar ontem, treinou normalmente entre os reservas, mas treinou, porém ele fez um trabalho, aliás, ontem o trabalho não foi um trabalho tão forte como aconteceu no início da semana, foi um trabalho mais leve, mais de posicionamento, mas o Ebert atuou normalmente e não sentiu dores. E eu conversei com o Ebert, eu tinha conversado nessa entrevista ainda ontem, falei com o Ebert, e ele falava dessa ansiedade, olha, não estou sentindo mais dores e estou pronto se o treinador quiser me utilizar. Vou fazer um treinamento, se eu não sentir nada, vou ficar à disposição dele se ele quiser me utilizar. Então eu bati um papo com o Ebert e ele fala dessa ansiedade de poder voltar à equipe já neste segundo jogo, que não era previsto contra a equipe do São José. Boa noite, Ebert. Ô Ebert, boa noite. Boa noite a todos. Tem sim, tem chances, estou tendo uma recuperação, uma evolução muito boa e acredito, estamos conversando aí, comissão e os médicos, para ver se eu tenho condições de jogar já.
Mas você já chegou a voltar aos treinos, tem sentido dores? Tô treinando só na fisioterapia, né? Fazendo alguns trabalhos específicos. E hoje vamos ver se eu consigo mexer um pouco com bola. Caso eu consiga, acredito que eu tenho grande chance de ir pro jogo. Você tá sentindo algumas dores ou Herbert já melhorou também nesse quesito? Sinto algum incômodo, né? Mas isso é normal, dá volta. E só com o tempo mesmo para melhorar, né? Daqui a 3 semanas, que eu acredito que eu fico sem dor. Então a gente tem que jogar um pouco no sacrifício, né? É um momento importante e a gente não pode ficar de fora. Acredito, é claro, né? Você foi titular a campanha praticamente toda do MAC na competição e ficar de fora de uma fase como essa realmente é muito complicada. Ainda mais podendo acontecer, né? O que a gente não torce nunca, porque se o MAC de repente cair agora nessas quartas de final, você já não joga mais, né? Caso também não seja relacionado para esse jogo. Então fica essa questão até de ansiedade para voltar logo, Herbert? Fica, né? Fica, como você falou, a gente jogou o campeonato inteiro e na melhor parte a gente sempre quer estar junto, sempre quer ajudar a equipe. Mas só que a gente vai pensar direitinho, a gente vai ver o que é o melhor para o grupo e vamos colocar em prática. Condições, né, Jorge? Eu sinceramente, já falei isso aqui no primeiro bloco, conhecendo um pouco do Ricardo, o estilo de trabalho dele, eu acho que dificilmente o Herbert será relacionado para o jogo. E eu acho que uma outra situação pesa em relação a essa situação, esse momento do Herbert, por conta do Mikael, Ronaldo. O Mikael, amanhã a gente vai colocar a entrevista, eu bati um papo com ele hoje à tarde, amanhã a gente vai colocar a entrevista com o Mikael. Ele não treinou nem na segunda nem na terça, está sentindo dores no músculo posterior da coxa direita, mas vai para o jogo. Eu até bati um papo com ele e falou: Jorge, eu estou sentindo dores sim, mas a partir do momento que eu faço um aquecimento bem legal assim, né, o corpo está bem quente, eu já paro de sentir as dores. Então assim, Ronaldo, também é um volante, pode eventualmente não aguentar jogar os 90 minutos, ser substituído, e aí eu sinceramente não acho que o Ricardo Costa relacionaria o Herbert para o banco ao ponto de eventualmente precisar para a vaga do Mikael ou de algum outro jogador e correr o risco de também ter o Herbert lesionado ou que não aguente jogar aí, entre em campo e fique 10, 15 minutos em campo e também sinta lesão, como pode acontecer com o Mikael. Então acho que em meio a isso, eu acho que para mim seria uma grande surpresa se o Ricardo escalasse, relacionasse o Herbert para a partida, a não ser que ele tivesse uma certeza absoluta de que o jogador estivesse 100% recuperado, o que é muito difícil de dizer. Então, nessa situação eu acho que o Herbert nem fica no banco de reservas, mas vamos esperar para ver até os relacionados. Só depois do treino que acontece daqui a pouco no Bento de Abreu a gente vai saber quem são os atletas relacionados pelo técnico Ricardo Costa para o jogo contra a equipe do São José. MAC que vai então manter a mesma escalação, mesmo com a volta do Herbert, dificilmente ele começaria jogando. Então o MAC com Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Gutierrez e Guilherme Café, com Lucas Prachedes na esquerda. Aí meio campo então Matheus Chiclete, Mikael e Ícaro, 3 atacantes, Eric Bessa, Breno e Lucas Lima. O MAC que tem 5 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, ou seja, se desses 5 que eu citar, tomar um cartão amarelo amanhã e o MAC avançar para a semifinal, eles ficam de fora do primeiro jogo. São 3 zagueiros, o Gutierrez que é titular e os 2 reservas, o Brunão e o Rafael. E os 2 volantes, o Mikael e também o Matheus Chiclete, que são 2 titulares. Então são os pendurados do Marília para o jogo contra a equipe do São José. Você quer comentar alguma coisa antes de eu chamar o Eric Bessa, nosso próximo entrevistado? Eu só quero dar um alô aqui para os internautas que estão nos acompanhando. Vai lá então, Jorge. Quem está nos vendo aqui é o Wilson Miranda, um abraço pai do zagueiro Brunão, inclusive. O Pedro Inaci Rosa Inácio também nos está acompanhando, o Marquinho Mariano nos vendo, grande Marquinho, esse é maquiano também, viu, Jorge? O Rogério Neves falou: parabéns, amigo Ronaldo, pelo programa, manda um abraço para 2 amigos da torcida independente do São Paulo. O Rogério, que é presidente da Independente aqui de Marília. Um abração a ele, faz um belo trabalho. Um beijão a Cláudia Aparecida. O Paulo Duarte está nos acompanhando, assim como o Alex Martins também, Jorge. Bom, bati um papo com o Eric Bessa também, um dos destaques dessa equipe do Marília, né? Ele fala desse confronto contra o São José, vai novamente reencontrar o time em que ele atuou ano passado e que caiu na semifinal. O Bessa vai falar sobre isso e vai também convocar o torcedor para ir no Bento de Abreu. E a gente vai falar de ingresso logo após as entrevistas do Bessa. Boa noite, Bessa.
casa, ainda não perdemos e não vai ser agora que a gente vai perder, né? Porque é jogo decisivo, vamos estar ligados, bem concentrados. Sabemos que a equipe de São José é uma equipe muito boa, que gosta de ter a bola, gosta de ter a posse. Sabemos que precisa da vitória o time deles, então eles vão vir aqui querendo ganhar. Passar um tempo eles vão querer fazer gol de qualquer jeito, vai ter espaço. O professor Ricardo está passando bastante coisas na semana aí para que pode acontecer no jogo. Vamos ficar ligados para que aparecer no jogo a oportunidade, saber fazer o gol e, se Deus quiser, a classificação. Não só a questão do MAC estar invicto em casa, nessa bezinha, 6 vitórias, 6 empates, mas o MAC tem um tabu de nunca na história ter perdido para o São José aqui no Bento de Abreu. E a gente sabe muito bem que se o Marília não perder, ele avança para a próxima fase da competição. Você acha que esses números colocam ainda mais pressão sobre vocês, ou Bessa? Não, sabemos que tudo que aconteceu no passado ali já foi, né? Vou procurar estar bem concentrado nesse jogo, que nós está fazendo parte dessa história agora. Tá bem concentrado, foi que nem eu disse, vai ser um jogo de detalhe, um jogo de paciência, porque sabemos que um golzinho que nós fazer pode mudar completamente o jogo, a equipe adversária vai ter que sair muito mais, vai ter muito espaço, então vamos procurar estar bem concentrado, bem fechadinho ali para não tomar o gol e no contra-ataque ali se tiver alguma oportunidade de fazer o gol. Para você tem algum gostinho a mais em enfrentar esse São José que o ano passado você defendeu e chegou até a semifinal? É uma sensação diferente, né? Sábado eu senti ali algo que eu nunca tinha sentido antes, de jogar contra um ex-clube e ainda mais na casa deles, onde tinha bastante gente ali. Foi uma sensação diferente, uma sensação gostosa, né? Agora vou ter outra oportunidade de enfrentar o São José aqui dentro de casa, do lado da nossa torcida. Vou procurar agora do lado do Marília fazer um bom jogo, honrar essa camisa aqui que essa torcida e esse clube merece. E chamou o torcedor do Marília, o Bessa, para essa partida, até porque o torcedor ainda não empolgou com a equipe, né? O MAC está invicto em casa, fazendo uma boa campanha, mas o torcedor ainda está deixando a desejar. Convoca o torcedor para esse jogo de sexta-feira. Eu queria convocar a torcida do Marília para sexta-feira lutar aqui o Abreuzão, que vai ser muito importante para nós esse apoio. Cada jogo que está passando aí tá enchendo mais o Abreuzão e esse jogo é muito importante. Sabemos que é uma final, né? Se acontecer de nós perder, já não vai estar fora, então esse apoio vai ser muito importante para sexta-feira nós empurrar rumo à semifinal. Ataque também, Jorge. Sim, mandar um abraço para o Edmar Rogério da Costa, auxiliar técnico do Ricardo Costa, que está nos acompanhando aqui. O treino começa daqui a pouco, mas está nos acompanhando. Obrigado, viu, Edmar, pela audiência e boa sorte para vocês amanhã contra a equipe do São José. Só para encerrar, Ronaldo, ingressos já estão sendo vendidos desde ontem, os ingressos. Setor da geral R$10, setor da arquibancada coberta 30, meia entrada 15 e para cadeira cativa 60, meia entrada 30. A gente espera que o torcedor compareça. Conversei agora à tarde com o Carlos Bulho Fonseca, que está ajudando na venda dos ingressos lá no Bento de Abreu, Ronaldo. Ele falou, olha, Jorge, pelo que eu estou sentindo aqui pela procura, mais de 2.000 pessoas vamos ter no Bento de Abreu. Eu espero que sim, Carlão. Carlão, confio muito no palpite do Carlão, até porque o Carlão conhece muito bem de Marília. Então, a gente espera que realmente o torcedor faça a sua parte nesse jogo tão legal que vai ser esse mata-mata contra o São José. Mesmo porque lá também em Fernandópolis vai ter o futebol sustentável, já foram trocados mais de 2.000 ingressos por lá, só no sustentável, viu, Jorge? O Diego Santos está dizendo aqui, ó, comprei meu ingresso, já tudo certo, amanhã MAC 3-0 no São José. Obrigado, Diego, boa sorte, que o MAC possa vencer amanhã mesmo. Ok, só para encerrar, mandar um abraço aqui para o Miguel Beluc, que está dizendo, Jorge Ronaldo na audiência aqui em Fortaleza, Ceará, torcendo muito pelo MAC. Abraço, ótimo trabalho a vocês aí, boa sorte. Um abraço aí ao Miguel também lá em Fortaleza nos acompanhando. Tá certo. Algum abraço? Não, acho que foram dados todos os abraços aqui. A gente agradece a audiência de todos vocês aqui. Amanhã a gente vai trazer muito mais informações sobre esse confronto, até porque a gente vai fazer o esquenta para a partida, né? Sim, Programa das 6 às 7, o jogo às 8. A gente vai trazer todas as informações aí, possivelmente com as escalações já das duas equipes para esse jogo tão decisivo para o Alves Celeste. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.